Um matador chamado Cabeleira em busca de 7 orelhas, o cangaceiro que o criou no meio do sertão de Pernambuco. Essa história do cangaço é O Matador, o primeiro filme brasileiro produzido pela Netflix. O diretor Marcelo Galvão está aqui com a gente. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Imagina. Conta então essa história. A história de um cara que é criado no meio do mato, no meio do sertão, na verdade, né? Não tem nem mato. Ele é criado sozinho, ele foi achado no meio da floresta, né? no meio da caatinga. E ele foi colocado para os bichos comerem ele. E aí ele foi resgatado por esse cangaceiro chamado Sete Orelhas, que o cria ali dentro desse universo onde ele não conhece ninguém, ele nunca viu uma pessoa ali, né? Então tudo que ele aprende é matar para poder sobreviver. Ele tem que caçar para comer. E o pai, muitas vezes ele fica meses fora, né? Porque ele tem uma outra atividade que o filho depois, mais para frente, vai descobrir qual é. E chega um momento que ele nunca mais volta. E aí o filho já está grande e é a primeira vez que ele vai em busca do pai. Antigamente lá para cima dessas terras tinha uns cabamau. Naquela época, só vingava que merecia muito viver. Cabeleira não tinha nada a perder. Perdi o meu melhor matador. Bota eu no lugar dele. Mas tá rindo de quê? Tá contratado. É um filme de ação, que é diferente dos outros filmes que você já fez, só para lembrar aqui, Bellini e o Demônio, Colegas, A Despedida. Eu gosto de trabalhar em gêneros diferentes. Se olhar minha filmografia, tem desde comédia, road movie, drama, filme de luta, filme de terror. Então eu queria fazer uma ação e eu queria fazer uma coisa inédita, uma coisa que que não tinha sido feita aqui antes, né? Eu não queria falar sobre favela, sobre polícia. Eu queria fazer uma ação diferente. E aí, pensando nisso, eu gosto muito de western, sempre gostei. Fui criado assistindo Bang Bang Italiana com meu avô. Eu estudei bastante esse universo. Eu acho que a gente tem um momento histórico no Brasil que nunca foi explorado da forma como poderia, que é essa parte do cangaço, esse, né, início do século XX, né? No meu filme também tem personagens, tem o Curisco, tem a Dadá, tem personagens históricos brasileiros. E aí acho que com uma roupagem um pouco diferente, né? Com uma roupagem mais pop do que já foi feito por Glauber Rocha. Acho que né, se você for ver os filmes O Cangaceiro, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu assisti muito filme nacional também para poder me embasar, para poder aprender também com esses filmes. O elenco, porque é um elenco internacional, na verdade, né? Não tem só brasileiros. Você chamou quem? Tem a Maria de Medeiros, que fez Pulp Fiction. Na minha história existe uma família de franceses que é quem domina, né, todo o comércio de pedra preciosa de Turmalina, Paraíba. Então, assim, eu precisava desse cast internacional. Aí o francês é o Etienne Chicot, que fez o Código da Vinci, um cara excelente, uma excelente pessoa. O ator principal, que faz o Cabeleira, foi uma surpresa que eu tive, porque o Diogo Morgado, que é um ator português, ele se interessou muito pelo projeto e, a princípio, eu tive um preconceito. Falei, pô... Colocar um ator português fazendo um nordestino cangaceiro. Aí eu falei, cara... Não foi temeroso? Foi. Você não ficou com medo? Eu fiquei. Mas aí ele me mandou um teste por WhatsApp. Aí eu vi que o cara era demais, com sotaque nordestino, perfeito. Aí eu falei, vou apostar nele. E foi uma aposta que deu certo. Quando a intenção não é boa, o zóio mostra. Você está morando nos Estados Unidos há quanto tempo? 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. Por morar nos Estados Unidos, em Los Angeles, isso, não é? Isso facilitou? Como é que foi para... Como é que se faz para ter um filme produzido pela Netflix? Não deve ser uma coisa muito fácil. Eu não sei se eu dei sorte, né? Quer dizer, eu dei sorte, claro, né? De conseguir, assim... Eu já era bem amigo da Carol, dessa menina Carol Viana da Netflix, que na época era da Netflix, hoje já não está mais na Netflix, mas... e por coincidência ela estava morando lá. Então, assim... E a gente foi no festival no LABRIF, Los Angeles Brazilian International Film Festival. Teve um momento de pitching, eu fiz o pitching para ela. O que é o pitching? Pitching é quando você apresenta um projeto, você tenta vender o seu projeto. Você tem 10 minutos para vender o seu projeto. E eles criaram esse momento de pitching para vários projetos. Eu fiz o meu, ela se interessou bastante, ela falou, quero ler o roteiro. Eu mandei o roteiro, ela se encantou com o roteiro e aí eles resolveram produzir.
E você tinha pensado em fazer pelas vias normais o filme antes, como você fez todos os seus outros? Eu pensei assim, fazer com uma distribuidora de cinema, né, grande, fazer uma distribuição grande, porque eu acredito muito no potencial desse filme, acho que é uma ação totalmente diferente do que tem aí. Mas eu vi que quando eu recebi a proposta da Netflix era muito mais interessante que qualquer distribuição de cinema, porque o filme vai para 190 países, mais de 20 línguas, tem mais de 110 milhões de usuários de Netflix, né? Então é um público potencial enorme. Nenhuma distribuição de cinema você vai ter tanta visibilidade como na plataforma, né? Então, assim, acho que foi uma escolha super certa. Não tem essa coisa assim do cineasta que gostaria de ver o seu filme nas telas de cinema primeiro? Não tem isso? Eu vi, né? Eu vi em Gramado. Você viu em Gramado? Eu vi na mostra ontem. E os cinéfilos, assim, como eu, assim, que gosta de ver filme no cinema? Aí você pega o filme, projeta numa tela grande e assiste. Hoje em dia, para mim, assim, eu não penso no cinema como o cinema é aquele lugar onde você compra pipoca, compra Coca-Cola e vai lá e paga, senta naquela cadeira confortável para poder assistir. Eu acho que o cinema é um momento catártico onde você reúne um grupo de pessoas e assiste, né? E isso hoje em dia, com a democratização dos meios de projeção, né? dos meios, das caixas acústicas, você consegue fazer isso em vários diferentes lugares. Existe um discurso de que o filme que é produzido para o streaming é um filme produzido diferente. Não acho. O filme é sempre produzido igual. Até se for para um celular, eu acho que todo mundo, o diretor, sempre vai querer fazer um filme bem feito e pensando no maior modelo que ele pode ser projetado. E assim, eu acho que esse discurso é um discurso muito da boca para fora. As pessoas falam muito sem antes pensar no que elas estão dizendo. Então você pega 90% dos filmes brasileiros feitos não vão para o cinema. Dos 10% que vão, 90% ficam 1 ou 2 semanas em cartaz. Então, assim, um produtor, o diretor, o roteirista, toda a equipe técnica, o elenco, todo mundo quer que as pessoas assistam os seus filmes. Então, você fazer um filme para ninguém assistir, você vai numa sala de cinema, tem 3 pessoas. Olha, eu tenho alguns dados aqui que vão até ao encontro do que você está falando, bastante assustadores. Na verdade, nós temos uma produção bem interessante hoje de cinema no Brasil. Se produz bastante cinema, né? No ano passado, até esse ano se produziu mais. No ano passado, foram 143 longas. Os mais vistos foram Os 10 Mandamentos, né, com 11 milhões, e Minha Mãe é uma Peça 2, com 9 milhões de bilhetes vendidos. Mas olha só, 90 filmes venderam menos de 10 mil ingressos, 22 atraíram 100 mil pessoas, 43 tiveram público inferior a 1.000 ingressos e um filme vendeu 18 ingressos. Não é? Ou seja, temos um problema aí de distribuição e de exibição, não é? Que vocês enfrentam. Total. Isso tem muito, né? Acho que o primeiro, preço do cinema é muito caro. Segundo, a logística para você ir assistir um filme, existe o lance da segurança. Então, hoje em dia, a maior parte dos cinemas estão em complexos, tipo no shopping center. Então, você tem que pagar estacionamento. Então, virou um programa caro. Aí você chega lá, já gastou uma grana, tem 10 opções. Tem um filme nacional, tem um filme americano, com uma super produção, com uma mulher super bonita, com um carro que explode. Então, para o cara que está indo gastar aquele dinheiro que para ele é importante, ele olha ali e fala, não, aqui eu sei que eu não vou errar. Então, assim, acaba que o filme brasileiro, ele acaba tendo esse público mesmo. Ou ele vai para uma comédia que ele já sabe que ele vai dar risada, porque ele já viu na televisão e sabe que isso funciona. Sabe que não vai ser um dinheiro gasto à toa. Então, assim, eu acho que para resolver isso, né, primeiro precisa popularizar, democratizar o acesso à sala de cinema. O preço tem que ser mais baixo. Mas também, por outro lado, você vê que a sala de cinema, ela não ganha dinheiro, segundo ela, né? Não ganha na exibição dos filmes, ganha mais na pipoca. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, tem um aplicativo chamado Movie Pass, que você paga $10 por mês, você pode assistir um filme todo dia. Não pode repetir, mas pode assistir um filme todo dia. Para o cinema é muito interessante isso. Você tem que, se você falar que vai assistir, você tem que assistir. Você não pode não assistir. Porque fica muita vaga vazia. E ele garante a pipoca e a Coca-Cola, que é onde ele ganha dinheiro. Sim. Então, esse tipo de mecanismo, de fazer com que atraia mais... Eu acho que a gente tem que ser mais criativo para poder resolver esse problema. Mas eu acho que as plataformas estão surgindo não só para ajudar os produtores, mas principalmente para ajudar a audiência também. Porque agora você tem mais... o teu leque é maior de produções que você pode assistir dentro de uma plataforma streaming, né? Claro.
Bom, o Matador já está disponível, né? Só ter o Netflix, 190 países, nada mal, hein? É, muito bom, cara. Muito bom. Parabéns, Marcelo. Então, obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Obrigado. Falou. De bom. Tchau. Valeu.